Começou. Tá bom, então vamos iniciar a nossa reunião, vai? Primeira coisa que a gente faz, pedir ajuda a Deus e Jesus, né? Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma reunião, mais um encontro para a gente discutir esses assuntos sobre o Espiritismo. E vamos também agradecer pela presença de todos. E vamos pedir para que os mentores também possam ir fazendo o tratamento que nós necessitamos e os desencarnados que estão próximos de nós. Graças a Deus e a Jesus. Eu vou ver se eu não esqueci de ninguém aqui, porque eu não consegui gerar a reunião de hoje, por algum motivo que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu entendo disso aqui igual eu entendo de astrologia, tá? Então eu vou ver se Irene, Ivone. Vamos ver, Júnior. Eu mandei para mais 3 pessoas aí, tá? Tá bom, tô na escuta. Hoje é dia 31 de maio, né? 31 de março. De março. 31 de março. Amanhã é dia 1º de abril. Dia da mentira, né? O que é dia 1º? É dia da mentira, 1º de abril. O Adalberto deve saber, que o Adalberto é bem antigo, ele sabe dessas coisas mais antigas. Não. Você não sabe? Não. Que... Vou pesquisar. Como que começou essa história? O Adalberto ficou... Tem a ver com... Quem tá falando? Tem a ver... Eu, Rosana. Oi, Rô. Tem a ver com o April Folks, que era a comemoração de pregar peças nas pessoas e tudo. Mas isso tem a ver com costumes europeus. E aí foi somando, foi virando aquela bola de neve de várias culturas e virou... O que eu me lembro também é sobre aquela história do bobo da corte. Não sei se vai ter ligação com ele, mas provavelmente tem alguma coisa, mas era um dia que era liberado você pregar uma peça em alguém. Assim. Coisa que os caras criam, né? E amanhã é dia 1º de abril, mas o que eu vou falar não é mentira. Amanhã eu faço 5 anos de namoro com a Marli, que conquistou meu coração. Parabéns ao casal. Outra santa. Parabéns. Outra santa aí. Muito obrigado. Graças à paciência dela, né? Porque se não fosse a paciência dela, não tinha durado uma semana, né? Meu Deus. Nesse sentido, nós temos 2. Isso, Santa Miriam e Santa Marli. Porque se não fosse a paciência das duas, eu vou te contar uma coisa. Isso não teria durado nada. Lá em São Vicente, ele não teria ficado 5 minutos. Gru. Amanhã nós vamos comemorar. O culpado de eu estar com a Miriam é o Juju. Eu também acho. Aqui é assim, viu, gente? Quando a coisa estoura, qualquer problema, seja bom ou ruim, a culpa é do Júnior. Quando a gente tinha reunião no começo aqui, o Júnior estava lá na cozinha, aí eu tinha um B.O. aqui, eu falei, Júnior! Até a Patrícia, filha do Isaías, falou assim, ih, olha lá, Júnior. Não larga do Júnior. Sobrou mais uma vez. A Dani chegando. Chegou a Daniela, que não apareceu ainda porque deve estar com o microfone desligado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós falamos a semana passada de alguns assuntos e hoje eu mandei para vocês, acho que só devo ter esquecido de mandar para a Dona Inês, umas questões aí no grupo, vocês se lembram aí? O Júnior deve lembrar, né? Deve ter tá aqui, tá no celular. Pera lá, deixa eu acessar e ler aqui as questões que foram mandadas. Como o desencarnado pode causar doença ao encarnado? Por que o desencarnado sente dor? E se o desencarnado que persegue cobra vive na escuridão, como ele nos localiza? Isso. Então, como desencarnado causa doença? Porque ele sente dor. E se ele persegue e faz cobrança, no sentido de cobrar alguém, né?
e por isso mesmo ele vive em escuridão, como é que ele nos localiza? Vamos lá. Eu estou olhando o WhatsApp aqui, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês não. Vamos lá. Quem se habilita? Primeira coisa, o médium, quando o espírito se aproxima, ele sente as dores do espírito, as confusões do espírito, e também ele tem as mesmas sensações de doença que o espírito eventualmente tem ali. Quando o espírito é um pouco mais inteligente, ou muito mais inteligente, o espírito trevoso, ele causa doença em nós. Como é que ele consegue fazer isso, se nós estamos na matéria e ele está desencarnado? O que vocês acham? Calma, Adalberto, vai devagar, que você precisa também dar chance para os outros. Pode tão afoito assim, apertar o botão. Tem no Silvio Santos lá nos programas, coisa do Silvio Santos. A gente podia fazer isso, né? Vamos fazer um concurso, tá? Uma gincana. Bota um botão aí para cada um, não sei como é que isso vai existir. E quem for respondendo vai ganhando ponto. E no final do ano, a pessoa que ficar em primeiro não vai precisar fazer plantão em nenhuma das casas públicas. Olha que delícia. Pode estar liberado para as férias. Ninguém se habilita? Então tá bom. Então, por que o encarnado sente dor? Já que a gente não teve ninguém que respondesse, por que e como o desencarnado causa em nós médios a dor e a doença também, porque com o passar do tempo causa doença. Então vamos ver se alguém sabe por que ele sente dor, se ele está desencarnado. Ora, ele não tem corpo de carne, não tem mais a musculatura da carne, ele não tem mais os nervos da carne. Por que ele continua sentindo dor? Porque ele ainda tem um fluido vital. Quem está falando? Ah, Morginho. Porque ele ainda tem um fluido vital que ainda carrega com ele e não foi tirado dele no tratamento. É isso mesmo. O fluido vital, gente, é o que proporciona ao espírito sentir a dor. Tá? Então, se ele tiver só a mentalização da dor, mas não tiver fluido vital, ele não vai sentir dor. Essas coisas que nós estamos falando é uma continuidade do assunto nosso sobre perispírito, centros de força e fluido vital. É importante a gente entender como isso funciona, até a gente cansar de ouvir falar isso e entender por que está falando tanto. Quando você atende o espírito com mediunidade, ele geralmente vai ter, digamos assim, fatal que ele, não sendo um espírito mentor, um iluminado, ele tem alguma dificuldade. Essa dificuldade pode ser aquela questão mais simples para o nosso estudo, não para o espírito. O espírito é complicado, mas para o nosso estudo é mais simples. Um espírito que simplesmente não sabe que desencarnou. Tá? Isso vai desde esse sentido até o espírito que já está numa forma de um dragão, ou aquele outro que está sofrendo mais ainda. Está com uma doença ali absurda, ou levou um tiro na cabeça e está sentindo a dor do tiro na cabeça. Tá? Se ele estiver só mentalizando o tiro que ele levou na cabeça, mas ele não tiver mais o fluido vital, ele não sente dor. Tá? Então o fluido vital para o desencarnado é tal e qual se ele estivesse na matéria. E a gente tem assim uma situação como se fosse a nervatura. Se eu estiver falando errado, a Miriam me corrige, porque eu não sei mesmo essas palavras. Se ele tiver a musculatura, se ele tiver tudo do corpo encarnado. Porque o fluido vital é do encarnado. O fluido vital só presta para o encarnado. Tanto é que no encarnado, vocês vão lembrar do que falamos na semana passada, no encarnado você precisa renovar esse fluido vital, ou pelo menos fazer com que ele não se acabe antecipadamente. Como que a gente faz isso, Adalberto? Uma boa pergunta. E é uma péssima resposta. Isso não foi nem a resposta.
Nós temos o fluido vital que vem conosco quando a gente nasce. Ele está lá no duplo etérico e cuida da nossa sustentação da vida. Mas, se a gente não cuidar daquilo, ele acaba. E se ele acaba, aí eu já vou estar falando tudo também, né? Vocês estão querendo facilidade, né? Se ele acaba, é porque você caiu a sua vitalidade. Como que a vitalidade diminui, ou se acaba, ou fica de alguma forma arriscando a própria vida do encarnado? Pela alimentação, Garoto. pelos hábitos e por não aproveitar as oportunidades de fazer o bem e a caridade. O fluido vital que sustenta a vida para nós, que é importante, imprescindível para o encarnado, ele se renova ou ele se refaz pela alimentação. Quando você se alimenta, tá? Uma parte vai para o seu perispírito, para o duplo etérico, para os corpos espirituais do ser, que é a parte fluídica do alimento, e a outra parte vai para a matéria, vai para o princípio inteligente que forma os seus organismos. Todos os seus organismos dentro do corpo. Tá legal? Então, tudo que você tiver, inclusive a água que você está tomando agora, a tampinha da garrafa da água que você está tomando agora, tem princípio inteligente. Parece que não, porque é uma tampa de plástico, uma garrafa de plástico. Mas ali na tampa de plástico tem princípio inteligente. E só por isso tem uma parte fluídica e uma parte material. Em todo princípio inteligente. Então você vai verificar o seguinte: quando você olha um átomo, você vai ver que o desenho do átomo, você não vai ver o átomo, né? Eu vi o átomo uma vez só, nunca mais achei essa matéria no YouTube. Mas o átomo, ele tem lá uma esfera no centro e algumas coisas correndo na periferia dele, em volta dele. Aquilo ali é uma cópia de um sistema solar, né? Como se os planetas estivessem correndo à volta do Sol, por exemplo, tá bom? Um centro de gravidade. Esse centro de gravidade do átomo não permite que aqueles nêutrons e prótons, eu não sei onde que fica por fora ali, encostem no núcleo. Aquela parte que está em volta é considerada a parte fluídica do átomo. Mas nos colisores, no colisor de Hadron na Suíça e até no Brasil tem um colisor de partículas, eles descobrem as subpartículas dos átomos. Nunca vai acabar essa descoberta. É infinito. Esse objetivo da ciência é descobrir o Big Bang. Como que se formou o universo? Não vai descobrir nunca. Mas nessas pesquisas que são permitidas por Deus, está se descobrindo um monte de subpartícula e nunca vai acabar a quantidade de subpartícula do átomo, porque é infinito. Essa parte infinita é a fluídica que a ciência ainda não aceitou. Um dia ela vai ter que engolir isso. É uma parte fluídica, uma parte etérea, é uma parte espiritual da matéria. O cientista não admite que existe uma parte espiritual na matéria. Para ele, 1 mais 1 são 2 e acabou. Tá? E não tem conversa. Mas a ciência já tem também cientistas espíritas. Certo? Nós temos hoje físicos, químicos, como o Adalberto, por exemplo. Nós temos um monte de gente da área de exatas que é espírita. Então, lentamente a coisa vai modificando. Aí você vai ver o seguinte: através de um sistema energético, nós nos alimentamos e nós conseguimos, como por assim dizer, renovar as nossas forças. Então lembra, por exemplo, quando você fica sem se alimentar, você tem aí varia um pouco de cada um, né? A cada um varia um pouco as sensações, mas, por exemplo, você vai ficar com dor de cabeça, talvez, mas certamente todos vão ficar fracos. Todos nós vamos ficar enfraquecidos. Se você também não tomar água, você também fica enfraquecido, começa a ter um monte de problema de saúde. Quer dizer, o que você ingere é processado. Lembra que eu perguntei para vocês, falei para vocês sobre a alimentação? Você vai no fast food lá, ou no self-service, se você comer por dia 2 kg de alimento por dia, depois que ele é processado e o que não presta você vai jogar fora, vamos dizer que do alimento ficou com você 50%.
tá bom? Eu comi 2 quilos de comida hoje e joguei embora 1 quilo, depois que ele foi processado. Você não engorda 1 quilo por dia. Se você engordasse 1 quilo por dia, você engordaria, comendo nessa proporção de 2 quilos por dia, você engordaria 30 quilos por mês. Então nós estaríamos do tamanho de sei lá o que, nós explodiríamos, né? Então por que a gente não engorda se nós aceitarmos a possibilidade de que metade do que a gente ingere de alimento, não de água, né, mas de alimento, se metade a gente trabalhar com essa possibilidade, se fosse isso factível, fazer um cálculo, 50% do que eu como vai embora, tá? Vai para o esgoto, tá bom? Mas ficou 50%. Bom, se você não come 2 quilos, como certos cidadãos que comiam uma pizza inteira, quando saía do curso, lá na FIA, né, Adalberto Júnior? Isso. Os caras disputavam e comiam 2 pizzas inteiras. O cara que vivia comendo uma pizza todo dia aí na pizza. Você sabe o que é você jantar todo dia pizza? A ponto da pizzaria ter o seu nome. Ter uma pizza com o seu nome. Uma delícia. Vocês já pensaram no negócio desse? Só aqui que a gente encontra essas coisas. E todas essas coisas diferentes aqui é o Adalberto, tá? Tinha uma pizza chamada Adalberto. É Adalberto ou era Adalberto? Adalberto. É. Tinha uma pizza chamada Adalberto, de tanto que esse cara ia na pizzaria lá perto do Palmeiras. Toda noite o cara ia com a família jantar. Pizza. Só 3, 4 vezes por semana. Bom, aonde que nós estávamos? Então o Adalberto comia facilmente 1 quilo de pizza por dia. Ou 1 quilo de alimento por dia. Tá? Imagina o Adalberto jogando fora 50% e ficando com 500 gramas. Seria 15 quilos por mês, né? Pelo menos durante aí uns 20 anos. Dá para fazer o cálculo? 20 anos engordando 1 quilo por mês? Não dá, né? Engordando meio quilo por mês? Não dá, não tem condições. É a parte fluídica, gente, que vai embora e a gente não percebe. Então, dentro do alimento, tem a parte fluídica. Tá? Todos têm. Deixa eu ver uma coisa. Chamaram aqui, mas não tem ninguém. Então, essas coisas que a gente não percebe é mais ou menos como andar, né? É automático. A gente não precisa ficar programando. Como que eu vou movimentar meu corpo para andar? Peraí, deixa eu pensar que eu estou andando. Você não precisa fazer isso, concorda? Você só pensou nisso agora que eu falei. Mas tem coisa que você é automática. Você respira automaticamente. Graças a Deus, né? Os que têm saúde são assim. Quer levantar, levanta. Não fica programando. Você não faz uma programação. Então tem um monte de coisa que a gente não pensa como funciona. Como que funciona a nossa alimentação? Para onde que vai esse monte de comida que eu como, que eu jogo uma parte fora, depois da digestão, e eu não engordo metade do que eu como? Graças a Deus, né, aliás. Tá certo? Então nós temos tudo fluídico. O espírito causa dor em nós e doença, né? Por aproximação de perispírito para perispírito. Principalmente porque nós temos um corpo energético e eu perdi o carregador do meu computador. Só um instantinho, tá? Não sei onde está o carregador do meu computador. Achei. Eu sei que nesse intervalo que eu dei aqui, o Adalberto vai falar das aventuras da pizza. Como era o nome da pizzaria, Adalberto? Pecatori. Ainda existe isso, será? Existe. Isso ainda está no cardápio aqui. Não faz muito tempo que eu passei por lá, a pizzaria tava lá, Gru. Legal. Eu não devo ir lá, acho que há quase 3 anos, né? E ainda tem, Dezembro de 19. ainda tem sua pizza lá no cardápio? Quando você foi? Tinha, em dezembro de 19 tinha. E o que vinha de bom nessa pizza, Adalberto? Mussarela, presunto, cebola,
Ovo, rodela de tomate e manjericão. Caramba, hein? Tá certo. Nós vamos lá um dia. Se Deus quiser. O Juju comeu, viu? Várias vezes. A Bali não sei se foi. Tá A desligado o pizza, microfone. a da Marli. pizza é boa. Não, eu não comi não, Gru, mas eu já ouvi, é muito famosa essa pizza aí. Essa É internacional aqui no famosa. Onde, Eu uso essa pizza há muito tempo. aonde fica, Adalberto, essa pizzaria? A Imberê. Na esquina com a Caiubi. Isso. É em Perdizes, né? O Iberê. Com Caiubi. É no quarteirão onde fica o Grupo Espírita Batuíra. Ah, tá. Então já sabe, sim. né? Ele saía do Grupo Espírita Batuíra e ia comer uma pizza. Tinha acabado de sair da palestra sobre alimentar-se direito, corretamente, e ia para a pizza. Exatamente. Eu ia absorver fluidos para o meu corpo perispiritual. Eu sei. Bom, aí nós temos uma outra situação. Então nós temos o perispírito, nós temos o duplo etéreo, tá? São os corpos espirituais que nós conhecemos. E aí nós podemos dizer, como explicou para nós lá o Bernardo na semana passada, foi o Bernardo que falou sobre o perispírito, não foi? Positivo. E a gente tem o perispírito, por que a gente precisa do perispírito? Veja bem, o perispírito não é o corpo energético, tá? Não é o corpo energético. Nós não precisaríamos, teoricamente, do perispírito para processar a questão do fluido vital. Tudo bem? Tá? Centro de força e essa situação do processamento do alimento é em duplo etéreo. Mas vamos voltar um pouco. Por que o espírito precisa do perispírito? Essa pergunta é originalmente em preto e branco. É tão antiga que não tem cores ainda. Mas, Adalberto, pelo amor de Deus, Júnior. É o corpo sutil que liga o corpo material ao espírito. É o corpo sutil que liga o corpo de carne ao espírito. Muito bem. Por que nós precisamos foi a pergunta. O que você respondeu é o que é. Por que o espírito precisa do perispírito? Uma boa pergunta, não? Porque o corpo carnal é muito grosseiro para que o espírito se ligue apenas ao corpo de carne. Precisa de um elemento de ligação que é o perispírito. Tá bom, tá quase 0 quilômetro. A resposta do Adalberto foi novamente evasiva, tá? Ele começa a pensar em pizza, ele fica desse jeito, ele não consegue mais raciocinar. Então vamos lá. O espírito precisa do perispírito, tá certo? Precisa. Por que é a pergunta? Então vamos avaliar o que é o espírito. O que é o espírito para precisar de um corpo perispiritual? O que é o espírito? Energia? Princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo, numa composição de uma energia que a gente não conhece. Até porque a física também não conhece bem a energia, tá? A física conhece a energia que a gente manipula aqui, tá? Mas para a física, grosseiramente falando, ela entende energia como tudo que possa produzir movimento ou força. Então a energia é um negócio muito louco e a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai mexer com campos energéticos, tá? Só sabe ou só tem conhecimento de mexer com campos energéticos dos corpos espirituais do ser, espíritos que não são originários da Terra. Tá bom? Na Terra, os espíritos originários daqui mesmo só conseguem, sem ter passado por um plano superior, só conseguem atuar com fluido. Não é dado ao espírito originário da Terra, tá? Mexer com energia. Então, o povo que a gente respeita muito, que mexe com tal de reiki, que mexe com centros, chakras, de tudo quanto é nome, modelo, jorei e tudo mais, esses camaradas estão fazendo o trabalho deles e está tudo certo.
Mas eu já conheci gente que estava mexendo com isso sem saber o que era. E tinha duas situações críticas principais. Não sabia o que era energia. Tá? Então você vai perguntar para o cara, tá bom, você vai acertar a energia do corpo da pessoa. Isso, é isso que a gente faz lá. Tá bom, e o que é essa energia? Como assim? Aí começa os grilos a cantar. Então você faz perguntas. Como diz lá no livro, no filme do Kardec, né, o garotinho na sala de aula, logo no começo da aula, ele fala assim, penso, logo existo. Aí o Kardec fala, muito bem, Bernardo. Mas, como é o nome do cara? O filósofo que falou isso? Penso, questiono, logo existo. Penso, pergunto, logo existo. De hoje o filme. Descartes, não é? Descartes. René Descartes. Isso. Então, a gente tem que perguntar as coisas. Por que que as pessoas descobrem coisas e elas vêm chegar para nós prontas e funcionando? Porque em algum momento a pessoa perguntou por que que isso é assim. Tá? O espírito é, grosseiramente falando, uma energia. Por que que a gente pode dizer isso? Porque não tem uma denominação melhor para a gente dizer, mas ele é o princípio inteligente do universo. Tá bom? Ele é o princípio inteligente do universo. Ele veio da inteligência primária e suprema que deu origem a todas as coisas. Deus. Por isso que tem Deus, o Espírito e matéria. Quando você está imaginando que o Espírito é uma energia, você pode pegar, se tiver um Espírito perto de você, você pode pegar para sua mão? Não? Não. Não é palpável, né? Não é palpável. É fluídico, mas é uma energia. Ou seja, ele é etéreo. Para ele atuar no corpo de carne, ele precisa de uma ferramenta semimaterial. Ou seja, ele para de ser só uma energia, usa um corpo perispiritual, semimaterial, material e fluídico, como se ele usasse uma luva. Ele calça aquele, e aí ele atua na matéria. É mais ou menos o seguinte, você já deve ter ouvido falar de mediunidade de efeito físico. Já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar. Sério. O que é a mediunidade de efeito físico? Vocês pensaram que ia ser moleza. Vocês pensaram que ia ser moleza, que o tio Hélio ia entregar tudo de bandeja. Olha, é rima nós estamos fazendo hoje. Hoje eu estou inspiradíssimo. Vocês acharam que ia ser moleza, que eu ia entregar tudo de bandeja? Não. Vamos lá. Adalberto. Qual foi a pergunta? Era isso que eu ia perguntar. Qual foi? Júnior, qual foi a pergunta? Eu também esqueci. Liga o microfone, filho. Tá, Ih, esqueci. Então tá bom. O problema é o seguinte, gente. Vocês fazem prece antes de começar a reunião? Fazemos a prece de abertura. O que o espírito mais gosta é de desligar os fios da cabeça da gente. Você sabe como que funciona o cérebro? Vocês já estudaram o cérebro já para ver como funciona? Olha o cérebro numa imagem de computador, num exame desses sofisticados. Você vai ver que o cérebro ele se comunica de um ponto ao outro, levando informações, recebendo de outro e levando. Isso se chama sinapse. Sinapses, Adalberto. Finalmente, Adalberto não falou. Boa pergunta. As sinapses transmitem informações de um canto para outro do cérebro, no cérebro inteiro. Tá certo? Quando o cara desencarna, ele continua a pensar? Sim ou não? Força! Força, gente! Sim. Na cabeça aí. O cara desencarna. Ele continua pensando? Continua. Sim. Claro. Ele continua raciocinando? Sim. Sim. E as sinapses? Tem a sinapse no corpo espiritual. E as sinapses do cérebro? Como que ele continua pensando? Sinapse no centro cerebral. Vocês estão ouvindo a quantidade de grilo que eu ouço aqui quando eu faço essas perguntas?
é muito... O Juju respondeu, hein? Represa. Mas o Juju respondeu, hein? É a sinapse no centro cerebral, que é o cérebro no corpo fluídico. Certo. O cara tem o cérebro no corpo de carne. Desencarnado, ele tem centro cerebral, tá certo? Tá certo? O que vocês talvez nunca tenham ouvido falar é que os neurônios do cérebro continuam no centro cerebral quando o cara desencarna. Por isso que eu tô com dor de cabeça, porque tem gente que não quer que eu fale essas coisas, tá? Eu sou constante, tá? Dor de cabeça quando a gente programa uma reunião, uma live, é comum, tá? Vocês têm que Hoje eu falei com você por mensagem e me deu dor de cabeça na hora. Você se comunicar, vocês precisam fazer prece para proteger vocês, tá? Quando vocês vão entrar nas lives. Porque a gente não faz nada demais, viu, gente? Só que a gente trata de assunto que outros lugares não tratam. Não é nada demais, na verdade, os outros deveriam tratar também. E as pessoas não querem tratar desses assuntos, porque quando vai ficando complexo, eles começam a ter medo. Entendeu? Porque para nós, por exemplo, espíritos que se aproximam de nós, aqui, principalmente comigo, não é mais aquele tipo de espírito que se aproximava de mim quando eu comecei a ir no centro espírita 25 anos atrás. É outro modelo, outro tipo de cara, tá? Então, esse assunto que nós estamos tratando tem 2 grupos principais no universo com interesse no que nós estamos falando. Os iluminados e os trevosos. Tá bom? Mas se você tem tanto iluminado te protegendo, como é que o trevoso consegue te causar dor? Boa pergunta. Né, Adalberto? Pela nossa sintonia. Você tem mentor, não tem? Eu espero que vocês tenham conservado o espírito protetor que Jesus nomeou, tá? Porque tem um monte de gente que troca de mentor. A Rosana deu uma piscada assim, franziu a testa. Dependendo do jeito que você vive, se aproxima de você espíritos daquela mesma sintonia, tá certo? Por afinidade. Quando o espírito se aproxima de você e faz ou fala ou intui você em coisas que você gosta, ainda que elas não sejam boas, você começa a gostar da companhia dele. E se a companhia dele é agradável a você, de alguma maneira você gosta daquela companhia, mesmo que ele esteja fazendo você pensar e fazer coisa errada, ele permanece do seu lado. O mentor é obrigado a dar um passo atrás e aguardar a sua decisão. O mentor não mexe no livre-arbítrio. Você escolheu esse cara para ficar com você? Estou aqui esperando você entender que não está funcionando. E o mentor vai ficar pensando, emanando, irradiando bons pensamentos para quebrar aquele bloqueio. E a maioria das vezes ele não consegue mais, porque o pensamento ligado à matéria é quase impossível penetrar. Por isso que durante a reunião mediúnica tem que ter fluido anímico para quebrar a cristalização que está em volta do pensamento do desencarnado. Para ele poder ter condições de pensar em outras coisas além do que ele pensava nos últimos momentos de vida. Então, voltando ao espírito, que é uma energia, o Júnior sumiu da tela, que eu não estou vendo o Júnior. Voltando ao espírito, que precisa de um corpo espiritual, vamos voltar à mediunidade de efeito físico. Todo mundo já ouviu falar, mas o que é mediunidade de efeito físico? É impressionante a quantidade de grilo. Vai, Adalberto. Vou Vai, tentar colocar. Vai. É a mediunidade que o médium consegue manipular fluidos para provocar efeitos em matérias. Mediunidade de efeito físico, ela existe com aquele camarada encarnado que emana de si, eu não sei se a palavra está correta, tá? Meu vocabulário é meio fraco mesmo. Ele consegue emanar de si mesmo uma grande quantidade de ectoplasma, tá bom? Esse ectoplasma, ele é utilizado, na maioria das vezes, não pelo próprio médico. Ele é utilizado pelos espíritos desencarnados que precisam atuar no corpo de carne de alguém. Por isso que a mediunidade de efeito físico é utilizada
por espíritos que fazem tratamento de saúde. Sabe aquelas cirurgias que você já ouviu falar? Não aquelas malucas lá que o cara tira. A pessoa tem 1,5 metro e ele tira um carro de dentro dela. Não, não é nada disso. Tem umas coisas que são malucas, né? O cara tá com câncer, o cara enfia a mão lá dentro, arranca o tumor do cara e todo mundo acredita que isso aí. Esse tipo de médium que faz isso são raríssimos. Como, por exemplo, os mais novos não devem ter ouvido falar. Zé Arigó. Tá bom? Mas é uma outra situação de uma condição absolutamente raríssima, tá? Mas a mediunidade de efeito físico, o espírito pega o fluido ectoplásmico, o ectoplasma, que é o fluido mais material, mais denso que existe, colocado para fora pelo médium. Ele não percebe, tá? O espírito vem e veste o seu ectoplasma como se ele estivesse usando uma luva. E aí ele atua na matéria. Desencarnado pega esse fluido do ectoplasma e atua na matéria. Como que ele atua na matéria? Através de um outro médium que vai utilizar-se da mediunidade. Por exemplo, esses que têm mediunidade de cura. Tá bom? Ele utiliza isso e atua no corpo de carne e trata da pessoa no corpo material. Tá legal? Então, da mesma forma, o espírito precisa do perispírito para atuar na matéria. Então, a maior parte dos segredos, por assim dizer, entre aspas, sobre saúde, sobre doença, sobre, enfim, um monte de coisa aí que é crônica, que a pessoa já nasce com problema, ele vem no perispírito. Quando você vai encarnar num planeta, qualquer que seja o planeta, onde você vai usar um corpo material, seja mais ou menos denso do que o que a gente usa na Terra, sempre você vai utilizar o princípio inteligente daquele planeta. Tá bom? Então vamos lá. Você veio do mundo angelical, vai reencarnar na Terra para ajudar o planeta, né? Um compromisso, uma missão, os missionários, tá bom? Você veio do mundo angelical. Quando você reencarna aqui, você usa o princípio inteligente do mundo angelical de onde você veio? Não. Lembra das câmaras ratificadoras ou retificadoras, Adalberto? Retificadoras. O Adalberto fica assim. Retificador. Isso aí, ele faz assim. Adalberto, qual foi a pergunta que eu fiz? Boa pergunta. Essa foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Essa foi boa, né? Então, as câmeras ratificadoras? Retificadoras. Qual a diferença de retificar e ratificar? Ratificar é fazer uma repetição, repetir. E retificadora é consertar. Então, quando você retifica uma coisa, você conserta. Não. Isso. E quando você ratifica, você fala de novo. Você vai ratificar, você dá o endosso daquilo que foi falado. Estou ratificando a pergunta da semana passada. Certo? Isso aí. As câmaras retificadoras. Não é isso? Já ouviu falar? Tem lá no nosso lar, no livro do nosso lar. Quando aumentou muito daqueles bambambam, vem de outro lugar para dar uma mensagem nosso lar. Olha só. Como é o nome daquela mentora lá, gente? Aquela mais famosona do nosso lar? Do livro Nosso Lar? Narcisa? Narcisa? É. Aquela que vem dar uma mensagem. Tem uma outra lá. A ministra Veneranda. Veneranda. A Veneranda vem dar uma mensagem em nosso lar. Olha só, hein? Os caras estão em nosso lar. Ela tem que passar por uma câmara retificadora para falar em nosso lar. Imagina a Veneranda tendo que vir na Terra, aqui, perto de nós. O que tem que acontecer? Né? Então você faz essa preparação, por quê? Porque o perispírito que você estava usando lá, onde você estava, não serve aqui.
Não serve aqui, tá? Então você vai ter que usar o perispírito, o princípio inteligente que tem no planeta para onde você vai. Seja como passagem, seja como reencarne. Como reencarne, você vai formar o seu perispírito com o princípio inteligente do planeta onde você vai reencarnar. É claro e óbvio, pela própria palavra, que se você não precisar mais reencarnar, tá certo? Você não vai precisar usar o princípio inteligente daquele planeta. Mas em perispírito, você tem que fazer uma retificação. Tá legal? E o corpo de carne? Mesma coisa. Você vai usar o princípio inteligente do mundo onde você vai reencarnar. E aí você vai ter princípio inteligente aqui, do mais grosseiro ao mais sutil. E de acordo com o jeito que você viveu na vida anterior, você vai usar o princípio inteligente mais sofisticado e sutil e bacana que existe no planeta. Beleza? Por isso, quando você forma o corpo de carne, mas você teve muito problema na encarnação passada e usou a sua super inteligência para prejudicar os outros, para adquirir vantagem para você, a maioria das vezes que isso acontece, se você prejudicou uma grande quantidade de pessoas, você vem com defeitos físicos, popularmente traduzindo. Você vem com aquelas síndromes, né? Deformações. Oi? Deformações ou deformidades. Então você vai ter síndrome desde síndrome de Down até retardamento mental, aqueles que o corpo é todo atrofiado e torto, ou seja, é um espírito super inteligente ou ultra inteligente que vem num corpo que ele não pode manipular mais, usar perfeitamente, para que ele não cause o maior problema ainda na existência dele. Autistas também? Autista também. Porque você tem problemas de cérebro e problemas do corpo físico. O cara, quando vem com problema cerebral, tá? E também com problema físico, você vai somando a isso o tamanho da gravidade das coisas que ele causou na vida anterior. Entendeu? E nem sempre ele causou na anterior. Ele pode ter causado isso há 4, 5 encarnações atrás, e ele vai melhorando em cada uma. Você está vendo ele de um jeito que ele pode ter sido na última encarnação bem pior no corpo e na mente, porque ele está passando por essas provas e expiações e ele vai melhorando gradativamente. Então você vai pegar gente aí que anda, que se mexe normalmente e tudo mais, mas ele tem algumas coisas que não estão bem formadas, como por exemplo os dentes, a boca. Por exemplo, a síndrome de Down são pessoas, né, espíritos que se comunicam, interagem, têm uma vida social, mas ele tem algumas dificuldades. Certamente, ou ele fez coisas não muito graves na anterior, ou ele fez coisas muitíssimo graves há sei lá quantas atrás, e ele foi pegando corpos cada vez menos problemáticos, tá bom? Então hoje ele tem um problema razoável, na próxima encarnação vai ser menos complicado, na próxima menos ainda, até que ele vai poder reencarnar num corpo bacana. O inverso também é verdadeiro, tá? Você vê as pessoas que têm um corpo bacana, não tem problema de saúde, são belas, já devem ter ouvido falar em rosto angelical. Esse rosto angelical são pessoas que muitas vezes escolhem o corpo porque elas podem escolher um corpo muito bacana. Então tem gente, por exemplo, que fala assim, olha, eu sei que eu posso, mas eu já tive um problema na encarnação anterior, sei lá qual, e eu não quero mais aquele corpão, eu não quero mais ser linda, maravilhosa, de olho azul, loira, com 1,85 m. Não quero, porque eu tenho medo de não resistir à tentação e acabar utilizando o meu corpo para viver, para sobreviver. Eu não quero, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero desenvolver uma inteligência, etc. Tá chegando a Irene, Hélio. Tá bom. Então eu tenho que escolher. Quando você escolhe o corpo que você vai usar, é porque você teve aí um trabalho de acordo com a sua obra, os caras te chamam lá, tá bom? No escritório, lá no laboratório, e falam, aqui nós estamos construindo, estamos fazendo o projeto do corpo que você vai usar na Terra. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabiam que antes de reencarnar,
o seu corpo vai ser planejado em um laboratório. Como vai ser o seu corpo na Terra. Tá bom? E aí você pode, dentro do que você tem vamos falar de merecimento, mas é por causa da obra. Dentro do merecimento, você pode falar, olha, você tem direito, você tem possibilidade de ter um corpo desse aqui, ó. Bacana mesmo, daqueles bambamam, tipo Miss Brasil, Miss Universo. Mas eu não tô afim, não. Eu já fiz isso uma vez e quebrei a cara. Vamos arrumar aí tirar esse olho azul, botar um olho castanho, certo? Vamos tirar esse cabelo loirão aí, vamos tirar um pouquinho das ancas, vamos tirar um pouquinho não sei da onde. Não vai dar para ir assim não, porque eu vou pisar na bola. Então aí você tem essa facilidade. O inverso que a gente ia falando antes, não. Aí é causa e efeito, tá bom? Gente, está terminando nosso tempo. Vocês já devem ter percebido, né? Daqui nós temos praticamente 3 ou 4 minutos aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês estão achando dessa conversa, porque esse é o tipo de assunto que a gente vê em todo o trabalho mediúnico, mas acha que sabe às vezes e não sabe. Eu sei que preciso do perispírito, mas não sei porquê. Ele tira uma dúvida. A questão do ectoplasma, ele é menos grosseiro que o corpo espiritual? Ele é mais grosseiro que o corpo espiritual e menos grosseiro que o corpo de carne? Vamos dizer assim, o ectoplasma seria um intermediário em termos de... Para resumir, o ectoplasma é um fluido, tá? Ele é um fluido. Dos fluidos que nós temos aqui no planeta, em relação ao corpo de carne, ele é o fluido mais denso que o corpo de carne pode produzir. Mesmo assim, ele é invisível. Quando um médium doa ectoplasma para materialização, por exemplo, ele perde peso. Ele perde peso. Se você for pesar se você for pesar um corpo de um espírito que está se materializando usando o ectoplasma do médium, ele tem peso. O espírito que se materializa, ele vai ter peso. Você põe uma balança, ele vai ter peso. E ao mesmo tempo, esse peso, você vai pesar o médium, ele emagreceu. Não vão querer perder ectoplasma aí, não, para meninos e meninas, para ficar magro, não, né? É só na hora da mediunidade, tá? O que mais? Tem brecha para uma pergunta, não? Quem está falando? Eu. Mas você não respondeu nenhuma, ele está perguntando um monte. Você só faz uma boa pergunta. Se eu falar para você agora, boa pergunta, fala a pergunta. Né? Não sei se é pertinente. Eu vi em vários lugares, mas eu nunca li. E quando Jesus veio para a Terra, para ele poder abaixar o padrão espiritual dele, ele teria demorado séculos. É mentira. É que o pessoal não consegue entender algumas coisas ainda. Jesus não teve corpo de carne. O corpo de Jesus era fluídico. Tá? Para vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez, pelo menos da minha boca, você vai entender o seguinte. Alguma coisa pode acontecer sem seguir leis naturais? Sim ou não? Não. Sim ou não? Força, gente, todo mundo não. Aí. Alguma coisa pode acontecer sem seguir leis naturais? Não. Não. Não, né, Bernardo? Não, Bernardo. Bernardo? Não. Muito bem. Se existem leis naturais e não podem ser quebradas, Deus e Jesus podem quebrar essas leis? Não. Deus não quebra lei nenhuma que ele fez. Tá bom? Por isso que no Velho Testamento tem um monte de besteira lá. Eu falei com Deus e Deus mandou você matar todo mundo. Isso é besteira, tá, gente? Isso é uma bobagem. Tá? Deus e Jesus são os primeiro e segundo, que jamais quebrariam leis naturais. Tá certo ou não? Certo. Vamos fazer positivo ou não? Positivo? Positivo. Então tá bom. Pode uma mulher, qualquer que seja a mulher, engravidar sem relação sexual? Pode ou não? Vamos, Roberto. Vai, meu filho. Não? Com a doutora aqui, ó. Se falar sim, você fala. Fala sim. Não, a ginecologista aqui, ela... Não. E você, Adalberto? Você acha que pode? Não. Não pode, gente. Uma mulher não engravida sem relação sexual, pô. Não tem como, tá? A Miriam pode depois dar uma palestra para nós como que é a fecundação. Mas não tem, se não tiver fecundação, não tem gravidez.
Maria pode ter engravidado daquele jeito que é contado na Bíblia? Não, gente. Não. Acontece que Jesus domina, controla, manipula os princípios inteligentes, todos. Tá bom? Então a gravidez, ela parece que existiu, né? Parece que existiu, como tem gravidez psicológica. Não tem gravidez psicológica? Tem até cachorro, gente, que pega um bonequinho ali e trata dele como se fosse um filhote. Tem um monte de mulher que teve gravidez psicológica e a barriga inchou, ficou grande. E como é que ela deu a luz? Quem deu a luz? Maria. Maria não deu a luz. Maria não deu a luz. Jesus não nasceu de dentro dela, ele não saiu de dentro dela. Tá? Tudo aquilo foi uma situação mental. Assim como vocês têm várias situações de espírito que pensam que tem que recebeu ouro, prata para fazer o trabalho dele, e quando você fala para ele olhar o que é, ele não vê nada. Tá? A condição de Jesus foi uma coisa assim absurda, que foge ao nosso entendimento, porque nós somos muito atrasados em entender coisas que não são palpáveis. Então, por exemplo, mas não falaram que Jesus nasceu numa manjedoura, que não sei o quê, blá blá blá. Sim, Jesus estava lá na manjedoura, Jesus estava lá com o pai e a mãe, mas ele não nasceu num parto normal como esse. Tanto é que quando vocês vão ver lá a história, que eles acharam lá uma manjedoura, um negócio lá no fundo de um hotel, de uma pousada, sei lá do que, no meio dos animais, e não sei o que. Quando as pessoas chegam, todos que chegam, Jesus já está nascido. Quem acompanhou o parto de Maria? Quem que estava lá para acompanhar o parto de Maria? A vaquinha e o bezerrinho. José também, né, Adalberto? Vamos dar uma chance para ele. Também. Então são só os dois que poderiam testemunhar isso, tá? E não houve. Eles são espíritos extremamente iluminados, José e Maria. Eles sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que aconteceu com eles. Tá, gente? Não pensa que Maria e José eram inocentes e sabiam o que estava acontecendo ali. Era uma gravidez do Espírito Santo. Não era, eles sabiam, eles tinham uma missão, gente. Imagina um espírito superior a Chico Xavier, que desde criança já sabia tudo aquilo ali que vocês imaginam. Entendeu? Maria, abaixo de Jesus, na Terra, é um espírito igual de Maria, viu? Maria e José eram os caras em espírito, em tamanho, em estatura. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Nós é que tínhamos que aceitar. Para aceitar a vida de Jesus, teve que ser contada uma história. Porque se você não conta a história como natural, por uma gravidez, parindo e tudo mais, ninguém... Como assim? Jesus nasceu sem nascer? A mulher ficou grávida sem engravidar? Ninguém nunca ia aceitar a vida de Jesus desse jeito. Não existe corpo de carne. Não existe espírito encarnado, gente, capaz de receber um espírito como Jesus como filho numa gestação. Ninguém, não existe. Ele está muitíssimo acima disso aí. A condição dele é absolutamente fluídica e energética. Ele não, você pode ver o seguinte, quantas vezes na Bíblia, está acabando nosso tempo, quantas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão ver que Jesus ia ser pego pelas pessoas e passou pelo meio deles? 6 vezes. Vocês já pararam para pensar? É fluídico, o corpo de Jesus era fluídico. Tem filme de Hollywood que mostra que Jesus sabia. Então, isso é perispírito. Jesus produziu um perispírito absolutamente fluídico e podendo ser visto pelas pessoas e até palpável. Através do quê? Do que o Adalberto falou. Da materialização pelo ectoplasma das pessoas encarnadas. Tá bom? A gravidez de Maria, ectoplasma, efeito físico. Gente, a ligação vai cair. A ligação vai cair, tá? É o Adalberto que está fazendo pergunta que deixa a ligação cair. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Querem falar mais sobre a gravidez de Maria na próxima vez? A gente fala. Se tiver tempo, se Tá for bom? interessante.